Olá, continuando com o segundo módulo, vamos tratar sobre as preferências para a votação. Aqui, pessoas com 80 anos ou mais têm preferência sobre as demais preferências, que são essas listadas aqui. As de 80 anos têm preferência sobre as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas enfermas, doentes, obesas, gestantes, lactantes ou com crianças de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seu acompanhante, e isso a gente vai ver melhor, candidatos e candidatas, juízes e promotores eleitorais e policiais militares em serviço, somente se estiverem em serviço, e servidores da Justiça Eleitoral. Gente, muita atenção. Os acompanhantes das prioridades acima mencionadas também terão preferência para o voto. Isso está estabelecido em lei, aqui, Lei 14.364 de 2022. Ainda que os acompanhantes não sejam da mesma seção eleitoral das prioridades. Como assim, Jaque? Simples, gente. Vamos supor, vocês estão lá na seção eleitoral de vocês e chega uma pessoa dizendo que está acompanhando uma pessoa preferencial. Então, vocês vão certificar quem é a pessoa preferencial. Se for uma pessoa com 80 anos, o acompanhante vai ter a mesma preferência, vai ser acima das demais preferências. Se for uma pessoa com idade igual, superior a 60, então vocês vão respeitar essa hierarquia de prioridades, ok? E isso também vai constar lá no manual do mesário, lá na página 6, as demais preferências. Gente, muita atenção. Os acompanhantes não podem jamais acessar a cabine, exceto se o eleitor possui deficiência, como deficiência visual, cognitiva ou com mobilidade reduzida. Pessoas em cadeiras de rodas, por exemplo, que vão precisar que o acompanhante coloque elas à frente da cabine, mas eles não poderão acessar a cabine. Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. Dando continuidade. Agora, documentos para a identificação da eleitora ou do eleitor. O eleitor deve obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto, que também pode ser na versão digital e não tem problema se for fora da validade, como no caso da carteira de habilitação, tá ok? Passaporte. Também temos o e-título, que se o e-título não tiver foto, o eleitor precisa apresentar um outro documento oficial com foto, que pode ser a carteira de identidade, que é o RG, o passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, ou a carteira da OAB, CRM. O importante é que o eleitor apresente um documento com foto. Isso é obrigatório, gente. Nome de pessoas transvestidas e transexuais. Nome social e civil. Vocês precisam primeiro entender essa diferença. Gente, nome civil é o nome que recebemos ao nascer. É aquele que consta na certidão de nascimento. E o nome social é o nome com que a pessoa gosta de ser chamada. Ok? A gente vai ver que somente o pronome é alterado, ou seja, somente o primeiro nome. Vamos supor, me chamo Jaque, mas eu quero que meu nome seja Tiago. Então, esse é o meu nome social. Meu nome social vai ser Tiago. Então, somente o primeiro nome é alterado, o pronome. Pré-nome. O nome civil se encontra ao final do caderno de votação. Então, se vocês não encontrarem o eleitor pelo nome social, ele poderá ser encontrado lá no final da folha pelo nome civil. Muito importante vocês entenderem essa diferença. A gente vai ver melhor nessa tabelinha bem aqui, ó. E você sempre dirige-se ao eleitor pelo nome social, sempre respeitando a escolha do eleitor. E recomenda-se o uso do pronome de tratamento você. Então, se você tiver dúvidas de chamar ele
ou ela, senhora ou senhor, você não vai fazer isso, você vai usar o você. Você poderia apresentar seu documento, você dirige-se à cabine, entendeu? É sempre o pronome de tratamento você, para evitar qualquer tipo de mal-entendido. E temos 2 passos, tá bem? Primeiro, o eleitor apresenta documento com foto que já tem o nome social, tá? Que é o nome que a pessoa gosta de ser chamado. E se a pessoa incluir o nome social na Justiça Eleitoral, esse nome social já vai constar tanto no título de eleitor, como no aplicativo do e-título, no caderno de votação e também na urna eletrônica. Ok? Então vai ser normal. A pessoa vai ser só habilitada a votar e vai votar. Tudo pelo nome social, se já constar, tanto na identidade quanto no título eleitoral, no aplicativo, caderno de votação, vai estar na urna eletrônica. E se a pessoa apresentar um documento com foto com nome civil? O que fazer? Vocês estão vendo que é uma pessoa que é trans, então você vai sempre tratar por você. Você poderia me dar seu documento, vai ser isso, vai ser aquilo. Você vai ver o nome no documento e vai procurar lá no final do caderno de votação, onde haverá uma relação das pessoas com o nome social, tá ok? Pessoas que têm o nome social. E essa relação vai ser organizada pelo nome civil. Por exemplo, o meu nome é Jaqueline, mas eu tenho um nome social, porém não consta no e-título. O que fazer? O mesário vai lá no finalzinho do caderno de votação, vai procurar aí uma lista separada, o meu nome, que está lá no RG, Jaqueline. E no lado do meu nome do RG vai estar meu nome social, Tiago, por exemplo. Ok? Isso vai estar lá no final da folha de votação. Então, muito cuidado. E se a pessoa não incluiu o nome social na Justiça Eleitoral, ela precisa ser localizada pelo nome civil, pois apenas este nome que constará no caderno de votação e na urna eletrônica, que é justamente esse processo bem aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois a gente vai estar retirando, ok? Dúvida quanto à identidade da eleitora ou do eleitor. Por exemplo, chega uma pessoa e a gente não está conseguindo identificar a pessoa com o documento e a pessoa que nós estamos vendo. O que vai acontecer? Primeiro, o presidente da mesa ele pode questionar, sim, sobre os dados pessoais nos documentos. Se persistir a dúvida, o presidente poderá requisitar a presença da juíza ou do juiz eleitoral e não pode jamais habilitar este eleitor que está tendo dúvida quanto à identidade dele a votar. Ele não pode votar. Enquanto vocês aguardam a decisão da juíza ou do juiz sobre essa ocorrência, a votação deve continuar normalmente para os outros eleitores, tá ok? E esse tipo de ocorrência deve ser registrado em ata, como a gente já viu anteriormente. Horário, a ocorrência e o que foi selecionado. Aqui, biometria fornecida por órgão conveniado. Gente, nas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral realizou um procedimento de validação de biometrias cedidas por órgãos públicos conveniados. Ah, Jaque, o que é isso? É quando o eleitor não veio aqui, como vocês podem ver, eleitores regularmente incluídos no cadastro eleitoral, mas que não passaram pelo processo de recadastramento biométrico. Pessoas que não vieram até o título, até o cartão eleitoral fazer o recadastramento biométrico. O que vai acontecer com essas pessoas? Eles não têm biometria. Como é que eles vão ser identificados? Se chegarem lá, na hora da votação, o eleitor colocar o dedo e for aprovado, e ele fala assim, mas eu não fui lá no cartório fazer todo esse processo de cadastramento biométrico, como é que vocês têm a biometria? Aí vocês vão falar. Nas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral realizou esse procedimento em que os órgãos públicos como Demutran, a Polícia Civil, cederam a biometria para eleitores regularmente incluídos no cadastro eleitoral. Então, se esse eleitor está regular com o cadastro eleitoral,
A biometria vai ser fornecida tanto pela Polícia Civil, quanto pelo Demutran e demais órgãos públicos conveniados que contenham a digital cadastrada. Aqui, no caderno de votação, embaixo da foto do eleitor, ou da identificação do eleitor, vai estar escrito biometria fornecida por órgão conveniado à Justiça Eleitoral. Tá? Então, em caso do questionamento sobre esses dados, vocês devem informar que os dados biométricos foram cedidos por outro órgão. A identificação dos eleitores. Temos uma votação híbrida, né? Temos os tipos de votação híbrida, que são eleitores com biometria e eleitores sem biometria. Temos as citações e as mensagens que vão aparecer. Primeiro, o eleitor com biometria e fotos coletada pela Justiça Eleitoral. Vai aparecer a mensagem. Exibe, né, na foto do eleitor lá no caderno de votação, a foto no caderno de votação. Vai estar lá, como vocês podem ver aqui. Aqui, ó. Vai estar a foto e a biometria aqui. Vai estar a foto e a biometria. No lugar dessa letrinha aqui, vai estar a biometria da pessoa. Então, a pessoa tem a foto e a biometria cadastrada no cartório eleitoral. Da segunda situação, o eleitor com biometria mais sem foto. Vai estar aqui, gente, a biometria e vai estar escrito aqui, foto indisponível. E o eleitor sem biometria e, consequentemente, sem foto. Vai estar lá, sem a biometria. Aqui, foto indisponível, sem biometria. São eleitores que não estão regular no cadastro eleitoral e que não teve a biometria fornecida por órgão conveniado, justamente por não estar regular. Então, vai estar lá, sem a biometria, foto indisponível. E os eleitores que estão sem a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, mas com biometria fornecida por órgão conveniado. Vai aparecer essa mensagem aqui, biometria fornecida por órgão conveniado à Justiça Eleitoral. Aqui, ó, gente, embaixo da foto, como eu disse anteriormente a vocês. Essas são as citações e as mensagens que vão aparecer no caderno de votação. Aqui, vamos adentrar sobre o fluxo de votação. 2 eleitores com dados biométricos. O eleitor vai chegar na sessão, vai apresentar um documento de identificação e, se ele estiver portando celular ou aparelho eletrônico que possa violar o sigilo ao voto, ele deve deixar os cuidados dos mesários. O mesário vai localizar o eleitor no caderno de votação e falar o número do título do eleitor para o presidente, o qual vai digitar o número do título no terminal do mesário e ler em voz alta o nome do eleitor. E se os dados estiverem corretos, vai apertar em confirmar. O eleitor vai posicionar o indicador polegar no sensor, vai ser reconhecido, o presidente vai habilitar a votação, o eleitor não precisa assinar o caderno de votação, ele vai se dirigir à cabine para votar e, nesse momento, os mesários devem chamar o próximo eleitor para iniciar a identificação do próximo eleitor. É assim que o eleitor que deixou os documentos e foi habilitado a votar, quando ele tiver encerrado o seu direito ao voto, ele vai pegar o seu documento de identificação, o celular acautelado por ocasião da habilitação para o voto e o comprovante de votação que vai ser entregue a ele. Gente, na hora que os eleitores forem colocar o dedinho lá no terminal do mesário, no leitor biométrico, vocês devem orientar eles sobre a maneira como coloca o dedo. Isso é uma coisinha bem simples, mas isso acontece. Não pode ser a pontinha do dedo, nem o dedo virado e nem metade do dedo. É o dedo completo, limpo, com pano seco, sem álcool, tá? Leitor completo. E vocês vão orientar eles. Oriente o leitor quanto ao posicionamento correto, e você pode utilizar a imagem disponível no manual do mesário para mostrar o eleitor a melhor posição. Isso aqui, gente, para pessoas idosas que não conseguem entender mais, vocês têm que ter muita paciência, explicar, mostrar a imagem, sabe? Ter todo um cuidado.
jamais tocar no mesário. Comece jamais a tocar no eleitor, gente. Sempre mantendo postura, sendo neutro e só explicando com a imagem. Cuidados sanitários. Sempre os eleitores terão que ter as mãos secas e livres de resíduos antes de votar. Então, se for necessário vocês tocarem nele, que seja com aquela flanelinha, só para limpar digital. E o álcool deve ser utilizado apenas após a votação. Por quê? Porque o eleitor não vai mais acessar o terminal do mesário e nem a cabine de votação. Então, ele pode usar o álcool somente após a votação. E a biometria não reconhecida na primeira tentativa. Se caso, aqui, quando o eleitor colocar o dedo no leitor biométrico e não for reconhecida, o que vai acontecer? Em caso de não reconhecimento da biometria, você deve verificar primeiramente se o número do título foi digitado corretamente. Logo após, você vai orientar o leitor quanto ao posicionamento correto do dedo, por isso que isso aqui é muito importante, ok? E repetir o processo. E, se possível, sempre usar os dedos alternados, que pode ser usado tanto o polegar. Aqui a gente pode usar tanto o polegar quanto o indicador e sempre alternando os dedos, pois um dedo pode ter danificado, pode estar cortado e o outro pode pegar. E ao todo podem ser feitas até 4 tentativas de reconhecimento, de preferência alternando os dedos, como eu acabei de dizer para vocês. Utilize novamente, estou falando para vocês, utilizar apenas o pano seco enviado junto com o kit de apuração. Não utilizar álcool na limpeza da urna e nem do leitor biométrico. E se bateu as 4 tentativas, Jaque, e o leitor não foi reconhecido, a biometria dele não foi reconhecida, você vai conferir se o número do título corresponde à identificação do eleitor, novamente, vai confirmar a identidade, perguntar ao eleitor o ano de nascimento para digitar no terminal do mesário, pois o terminal do mesário vai pedir esse ano de nascimento. E se o ano de nascimento for informado e tiver correto, se tiver correto, o presidente vai posicionar o próprio dedo no sensor para testar o procedimento e depois habilitar o eleitor para o voto. O eleitor deve assinar o caderno de votação antes de seguir para a cabine. Esse é um procedimento excepcional que também deve ser anotado em ata junto com o horário e a solução aplicada. O eleitor com identidade não confirmada nem pelo ano de nascimento, se a urna não habilitar o eleitor, mesmo após a digitação do ano de nascimento, o eleitor deve ser informado e orientado a procurar o cartório eleitoral. Aqui temos o fluxo de votação, eleitores sem dados biométricos. Fluxo de votação, eleitores sem dados biométricos. Há uma diferença, tá? Vai iniciar com o eleitor apresentando o documento, entregando os aparelhos, qualquer aparelho eletrônico que possa violar o sigilo ao voto, vai entregar o recado da mesa receptora, onde ficam os mesários. O mesário vai fazer aquele procedimento de localizar o nome no cartão de votação e falar ao presidente. O presidente vai digitar o número no terminal e ler em voz alta o nome do eleitor e, se os dados estiverem corretos, apertar e confirmar. Esse aqui é o mesmo fluxo do primeiro. No entanto, a diferença vai ser aqui, que não haverá identificação biométrica. Então, o eleitor vai precisar assinar o caderno de votação para poder constar que aquele eleitor realmente foi até a sessão dele votar. É como se fosse uma presença, marcar presença. O eleitor se dirige à cabine para votar e, nesse momento, você deve chamar o próximo eleitor para iniciar a identificação. E após este eleitor que assinou o caderno de votação terminar o seu direito ao voto, o documento de identificação ao celular acotelado, o comprovante e os documentos tudinho devem ser entregues novamente ao leitor. Então, como vocês podem ver, a diferença é que anteriormente
aqui nesse fluxo de votação aqui, o eleitor não precisava assinar o caderno de votação, porque ele já tinha os dados biométricos coletados. E aqui temos o fluxo de votação sem os dados biométricos coletados, ou seja, o eleitor precisa assinar o caderno de votação, gente. Muito importante isso. Seguindo para o sigilo da votação. Durante a votação, na cabine de votação, não é permitido portar celular, tablet, câmera fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer aparelho que possa violar o sigilo do voto. No momento da identificação, você, mesário, vai ter que informar e solicitar ao eleitor que, se caso esteja portando qualquer um desses equipamentos listados aqui em cima, que possa comprometer o sigilo ao voto, este deverá desligá-lo e entregá-lo à mesa receptora de voto, juntamente com o documento de identidade, antes mesmo que esse seja procedido a sua habilitação para o voto e autorizado o encaminhamento até a cabine de votação. Então, eles terão que entregar à mesa receptora qualquer um desses equipamentos antes de ser confirmado e procedida a sua habilitação para o voto. E a mesa receptora deverá ficar responsável pelo aparelho e documento que só vão ser devolvidos após a votação, junto com o comprovante de votação. E se caso o eleitor ou a eleitora se recusar na entrega, ele não poderá ser autorizado para o voto. E se haver resistência, tumulto, o presidente poderá acionar o juiz eleitoral e, inclusive, solicitar o apoio da força policial. Então, se caso o eleitor chegar lá, não quero entregar meu celular, não sei o quê, e começar um tumulto, uma resistência, não entender que isso pode violar o sigilo ao voto, que é um direito dele mesmo, você deve recorrer à juíza eleitoral e solicitar, inclusive, o apoio da força policial. E os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida? Gente, deverá ser posicionado em frente à urna antes de ser liberada a votação. Sendo imprescindível, o eleitor poderá contar com o auxílio da pessoa de sua confiança, que poderá, inclusive, digitar os números no terminal do eleitor. Quando isso aqui pode ocorrer? Quando o eleitor tiver deficiência visual e não poder digitar os números, não conhecer o teclado em braille. Então, o eleitor não sabe o teclado em braille e quer votar. Então, vai ser uma pessoa da sua confiança que vai digitar o número para ele. Somente essa situação. E sendo que essa pessoa não pode estar a serviço da justiça eleitoral, de partido político ou de coligação. Deve colocar essa ocorrência na ata com o título da pessoa que prestou auxílio. Como é que isso vai ocorrer? Você vai pôr o acompanhante, vai posicionar o acompanhante vai posicionar o eleitor em cadeira de rodas, se for o caso, em frente à urna. Como assim? Aqui, gente, vocês lembram que eu disse para vocês na hora da montagem da sessão eleitoral que vocês deveriam deixar um espaço aqui para caber uma cadeira de rodas, de maneira que não vá causar estresse ao eleitor? Pois é aqui que vocês têm que ter todo aquele cuidado com o fluxo de votação, pois aqui terá o eleitor em cadeira de rodas, com mobilidade reduzida, e deverá ser mantido o fluxo de pessoas de forma que não cause tumulto, sempre respeitando esse espaço. Então, posicione a cabine de votação à distância da parede que permita a livre movimentação de cadeiras de rodas e resguarde do mesmo jeito o sigilo do voto, sempre tendo cuidado com os fios no chão e procure reduzir barreiras a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sempre tendo o máximo de cuidado.
E vocês também devem informar sobre o controle de volume e velocidade do áudio. Aqui, no terminal do leitor, o botão número 3 vai ser para aumentar o volume, enquanto o botão número 9 para diminuir o volume. Botão número 6 para aumentar a velocidade da voz e o botão número 4 para diminuir a velocidade da voz. O controle é feito pelo o eleitor, utilizando essas seguintes teclas. E se caso for pessoa que tenha deficiência visual, que precise desse todo aparato, o terminal do eleitor contará com o intérprete de Libras para indicar qual cargo está em votação no momento, ok? Então, quando vocês digitarem lá o título, já vai constar que aquela pessoa tem essa deficiência e deficientes visuais que utilizam o sistema de áudio da urna poderão ajustar o volume e a velocidade do áudio conforme mostrei para vocês. Fiscalização e propaganda. Aos fiscais é vedado ou é proibido a patronização do vestuário ou qualquer inscrição que caracterize pedido de voto e podem ser indicados 2 por partido, atuando alternadamente, ou seja, tem 2 fiscais na sessão por partido que podem atuar alternadamente das sessões. Eles não podem ter vestuário que apresenta qualquer inscrição de pedido de voto. E os mesários também é proibido vestuário, roupas ou qualquer acessório que contenha propaganda eleitoral. Mas aos eleitores e eleitoras é permitida essa manifestação, sendo de forma individual e silenciosa. Em questão aos fiscais de partido, coligações e federações, eles podem, ok, fiscalizar a votação, impugnar e formular protestos verbal ou escrito. Gente, protesto é de uma forma silenciosa, é diferente de manifestação. Protesto já é uma forma assim, verbal. Ele pode chegar até a minha receptora e falar que impugna e contar por que ele impugna, que pode ser sobre a identidade do eleitor ou sobre a votação, ou escrito, escrever uma carta e dizer o porquê. E também vai poder atuar em mais de uma sessão eleitoral, ou seja, como eu disse aqui, ó, indicar 2 por partido atuando alternadamente. Muita atenção aqui. Os fiscais devem estar identificados apenas com o crachá que contenha o nome do fiscal, a sigla e nome do partido de federação. Mesário sempre manter a postura e neutralidade durante a votação. E temos a missão de observação eleitoral. As observadoras ou observadores eleitorais em missão de observação nacional ou internacional podem acompanhar os trabalhos eleitorais. São pessoas credenciadas, tá ok? Que podem permanecer na sessão eleitoral, contanto que não interfiram no fluxo de votação e que tenham a credencial em local visível, que pode ser apresentada ao presidente da sessão eleitoral, visto que, muita atenção, a credencial, esse aqui é um exemplo, deverá conter o logotipo do TSE, aqui, nome e foto, instituição observadora, faculdades e atribuições e QR Code para verificar a validade da credencial e se encontra nativa. Se caso não se encontrar nativa, não poderá essa missão de observação eleitoral. A imprensa na sessão eleitoral. A juíza ou juiz eleitoral pode autorizar a atuação da empresa dentro da sessão
para capturar de imagens, desde que os jornalistas não interfiram no trabalho dos mesários, não violem o sigilo ao voto e respeitem a área definida pelo presidente para a sua atuação dentro da sessão. Então, é o presidente que vai definir uma área para que haja a imprensa e possam, assim, exercer seu trabalho. Muita atenção. Entrevistas são proibidas no ambiente da sessão eleitoral. Então, a imprensa não poderá entrevistar os eleitores, mesários, mesárias e qualquer outra pessoa. Somente faz esse trabalho de captura de imagens e seu trabalho. Aqui, eleitores com transferências temporárias são eleitores que solicitaram a transferência temporária e terão seus nomes no caderno de votação próprio. A eleitora ou eleitor transferido não pode votar na sessão original, mesmo que seu nome conste no caderno de votação. Por exemplo, eu sou uma eleitora aqui de Abaetetuba, mas pedi minha transferência para Belém. Eu não posso vir aqui a Abaetetuba e votar porque eu já fiz esse pedido de transferência, mesmo que o nome conste nessa sessão aqui de Abaetetuba. E a eleitora ou eleitor que não compareceu à sessão para a qual foi transferido poderá justificar a ausência somente se estiver em outro município. Por exemplo, eu sou eleitora de Abaetetuba, pedi minha transferência para Belém e não pude estar por motivos pessoais, de trabalho ou de doença, não pude estar no dia da eleição. Tive que vir para outro município, então só vou poder justificar em outro município, somente se eu estiver em outro município. Aqui, assim, mais dificuldades do eleitor para votar. Quais são as dificuldades que o eleitor pode encontrar? Pode alegar que a foto do candidato não aparece, então você vai conferir pelo terminal do mesário o cargo em que o eleitor está votando, que ele pode estar querendo que apareça a foto do prefeito, mas ele está votando ainda para vereador, então vocês sempre vão conferir isso. E se caso o eleitor alegar que o teclado não funciona por dificuldade dele mesmo, você deve informar que o teclado foi testado ao iniciar a urna eletrônica. E em questão das suspensões de voto. Gente, já deu 30 minutinhos aqui. Esse aqui a gente vai deixar para um terceiro módulo, para a explicação não ficar muito longa. E já já vai ser disponibilizado esse terceiro módulo.